fala bruxinha, eu sou o Bruno Lima e hoje vim aqui te ajudar a desvendar os mistérios da matemática. Galera, hoje a gente vai dar sequência ao nosso curso de números complexos. A gente já passou pela definição de complexos, já mostramos a forma algébrica e as operações da forma algébrica dos complexos e hoje a gente vai aprender e vamos falar um pouquinho sobre a forma trigonométrica dos números complexos. Mas não sem antes agradecer a você que está com a gente há muito tempo. Você sabe que esse canal é feito especialmente para você e você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A casa é sua. Aproveita para amassar o botão de inscrever-se, ativar o sininho para poder receber as notificações e as novidades do nosso canal. Galera, um número complexo, como a gente sabe, é escrito na forma Z igual a A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte imaginária. Só que todo número complexo, ele pode ser representado também num plano. Esse plano, que é formado por dois eixos, um eixo horizontal e um eixo vertical, que são perpendiculares entre si, formam 90 graus, chamados de plano de Archan-Gauss. Na pronúncia, né? Nesse plano de Archan-Gauss, a gente tem que o eixo horizontal vai se referir à parte real do número complexo e o eixo vertical vai se referir à parte imaginária do nosso número complexo. Esse ponto que a gente vai ter as coordenadas A e B, onde o primeiro elemento se refere à parte real e o segundo elemento se refere à parte imaginária, esse ponto P vai ser o afixo do nosso número complexo. Todo número complexo pode ser associado a um par ordenado, em que o primeiro elemento se refere, como eu falei para vocês, à parte real, e o segundo elemento se refere à parte imaginária, Ou seja, de maneira mais elegante, a gente pode dizer que o número complexo Z, escrito na forma A mais BI, ele pode ser representado pelo par ordenado A e B, onde A, esse primeiro elemento, se refere à parte real e B se refere à parte imaginária. A gente vai ter isso aqui como um afixo P do número complexo, beleza? O que seria um módulo de um número complexo? A gente tem aqui um segmento que eu pintei em ver, que eu fiz em vermelho aqui para vocês, que tem extremidade na origem e vai até o afixo. Esse nosso segmento vai ser representado pela letra grega ρ. Esse ρ a gente vai dar o nome de módulo do número complexo. O módulo de um número complexo é a distância, e se a distância não pode ser negativa, é a distância entre a origem e o afixo. Esse nosso ρ, esse nosso módulo, como você pode observar, esse triângulo que a gente tem aqui é um triângulo retângulo, e em todo triângulo retângulo, como nós já vimos aqui no nosso curso, vale o teorema de Pitágoras. Os catetos serão A e B. Logo, por Pitágoras, eu sei que ρ vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O módulo de um número complexo, representado por ρ, vai ser a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Tranquilo? Um outro detalhe importante que a gente tem também quando a gente vem para o plano de Archan-Gauss é esse ângulo aqui, esse ângulo que eu vou chamar de ângulo θ e vai ser chamado de argumento do número complexo. Esse ângulo θ é um ângulo formado entre o eixo OX e a nossa semirreta OP, a semirreta que tem origem em O e passa pelo ponto P, sempre no sentido anti-horário, tá? Esse ângulo θ vai ser determinado no sentido anti-horário. Brunão, o que seria o sentido anti-horário? Boa pergunta, meu nobre. A gente sabe que os ponteiros do relógio, eles vão girando nesse sentido aqui. Esse é o sentido horário. Então, o sentido anti-horário é o sentido que vai contra o sentido dos ponteiros do relógio. Já é? Daí a gente tem que esse ângulo θ aqui vai ser chamado de argumento do número complexo. O argumento vai ser o ângulo formado, como eu falei para você, pelo eixo OX, né, por essa semirreta OX e pela semirreta OP. Vai ser uma informação muito importante para a gente poder escrever um número complexo na forma trigonométrica que a gente vai ver agora. Agora que a gente já tem todas essas informações, a gente já sabe o que é o módulo de um número complexo, o que é o argumento, vamos voltar para o plano de Archan-Gauss para a gente poder definir o número complexo na forma trigonométrica. Bom, o aluno mais atento vai perceber que a gente tem um triângulo retângulo, aqui definido pelo afixo, pela
origem, em que a hipotenusa é o afixo, é esse nosso módulo, né? Que é o segmento que vai da origem até o afixo. Se a gente usar nosso conhecimento de trigonometria, primeiro, a gente consegue ter, a partir do cosseno do argumento, que é o cosseno de θ, cateto adjacente, que vai ser A, que é a nossa parte real do número complexo, sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ser o módulo, ρ. Daqui a gente tira que a parte real, A, multiplicando cruzado, vai ser ρ vezes o cosseno de θ. Guarda essa informação. E o seno de θ seria o quê? Cateto oposto, que é essa parte aqui, que é o B, seno de θ vai ser B, cateto oposto sobre a hipotenusa, que é ρ. De onde a gente tira que B, multiplicando cruzado, é ρ vezes o seno de θ. Lembrando que todo número complexo pode ser escrito na forma z igual a mais bi, substituindo por esses valores que a gente definiu da forma trigonométrica. Z é igual a ρ vezes o cosseno de θ, mais ρ vezes o seno de θ, vezes i. Ou de maneira mais elegante, a gente pode dizer, colocando ρ em evidência, que todo número complexo pode ser dado da forma ρ cosseno θ mais i vezes o seno θ. Alguns autores até representam essa forma trigonométrica, dizendo que z é igual a ρ vezes cis θ, uma outra maneira, uma outra forma de representar o número complexo na forma trigonométrica, beleza? E aí, para a gente encerrar essa nossa aula, essa nossa terceira parte do nosso estudo de números complexos, eu trouxe para a gente resolver uma questão que caiu nas PSECs, que envolvia esse conceito da forma algébrica e da forma trigonométrica de um número complexo. O enunciado da questão dizia o seguinte: uma forma trigonométrica do número complexo z igual a raiz de 3 menos 3i é... Daqui do enunciado a gente pode tirar que o valor de A é raiz de 3 e o valor de B é menos 3. Determinando o módulo desse número complexo primeiro, a gente sabe que a raiz, o módulo vai ser dado por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Daqui a gente faz raiz de 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado dá 3, menos 3 ao quadrado dá 9, 3 mais 9, temos que o módulo é raiz de 12. Colocando aqui fator externo, o módulo desse número complexo é 2 raiz de 3. Beleza até aqui? Sabemos também que o cosseno de θ vai ser A sobre ρ. Vai ser A, que é raiz de 3, sobre ρ, que vai ser 2 raiz de 3. Posso cortar raiz de 3 com raiz de 3. Daqui eu tenho que o cosseno de θ é 1/2. Já o seno de θ é B sobre ρ. E quem vai ser B? Menos 3. E sabemos que ρ é 2 raiz de 3. Então temos que o seno de θ é menos 3 sobre 2 raiz de 3. Racionalizando esse número, a gente vai ter 3 raiz de 3 sobre 6. Posso simplificar aqui? Vamos ter 2 e 1. Ou seja, o seno de θ é menos raiz de 3 sobre 2. Bom, se o cosseno de θ é meio e o seno de θ é menos raiz de 3 sobre 2, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber em que quadrante nós estamos. Em que quadrante a gente tem que o seno é negativo e o cosseno é positivo. O cosseno é positivo no primeiro e quarto quadrante e o seno é negativo no terceiro e quarto quadrante. Portanto, a gente está se referindo ao quarto quadrante. No quarto quadrante, sabendo que o argumento, a gente tem um ângulo que tem o argumento, né, desse nosso número complexo está no quarto quadrante, formando um ângulo de 60 graus com a horizontal. Portanto, a gente tem 360 graus menos 60 graus, já que a gente está no quarto quadrante, o nosso argumento é 300 graus. Já estamos aí na cara do gol, porque temos o módulo 2 raiz de 3 e o argumento 300 graus. Daqui a gente tira que o nosso número complexo vai ser 2 raiz de 3, que multiplica cosseno de 300 graus, mais i vezes o seno de 300 graus. Tem essa opção? Claro que tem, letra C de Saci. Mete um xão aí, meu nobre. E aí, galera? Tranquilo? De buenas? Suavito?
Conseguiu entender esse exercício que eu trouxe para vocês da SpaceX? Conseguiram entender os conceitos da aula de hoje? Como é que é importante a gente representar um número complexo na forma trigonométrica? Como é que se faz essa passagem do algébrico para o trigonométrico e vice-versa? Suave? Espero que sim, espero que vocês tenham entendido essa aula. Se você entendeu e curtiu, não esquece de deixar o joinha, compartilhar esse vídeo com geral. Se não curtiu, se não entendeu, deixa nos comentários o que ficou confuso para você. Continue nos acompanhando que vem muita coisa ainda no nosso canal pela frente. Obrigado pela audiência e valeu!